A entrevista concedida pelo presidente Jair Bolsonaro para a Leda Nagli, que foi ao ar essa semana aqui no YouTube, ela foi uma entrevista muito interessante, muito reveladora, e nós precisamos discutir ela mais a fundo em outros vídeos, porque eu já fiz um comentário inicial, vou deixar o link aqui na descrição, deixa eu só acertar aqui a posição, aí, já está aqui na descrição, você pode ver esse meu comentário, mas a fala de Bolsonaro ela é tão reveladora que é muito importante que a gente venha e aborde outros pontos da fala do presidente Bolsonaro. A Leda Nagli ela conseguiu deixar Bolsonaro muito à vontade durante a entrevista. Muitas pessoas falam que ela passa muito pano, eu não gosto dessa expressão passa pano, isso me incomoda, mas que ela é muito chapa branca, que ela apoia demais o governo, mas eu vejo como sendo uma abordagem muito interessante para fazer as entrevistas, porque quando ela deixa o entrevistado relaxado, ele consegue soltar ali falas que possivelmente ele não falaria, porque como ele está relaxado, ele baixa a guarda e assim ele consegue falar, soltar pontos que dificilmente ele iria soltar se ele estivesse sendo pressionado numa entrevista. Então eu gostei da entrevista, principalmente pelas revelações de Jair Bolsonaro. E antes de nós entrarmos em um ponto muito específico da entrevista, eu gostaria de pedir para que vocês ativem as notificações aqui do canal do Professor Leonardo, se inscreva também no nosso canal e compartilhe esse vídeo para que a gente possa fortalecer a nossa corrente aqui do canal do Professor Leonardo. Mas o que o Bolsonaro falou nessa entrevista que de fato me deixou muito irritado? Bolsonaro ele dá a entender, com o que ele fala na entrevista, que a culpa da situação atual do Brasil, do desemprego, é sua, trabalhador. É nossa, trabalhador. E assim, é complicado porque ele falava isso durante a campanha e agora ele continua falando. É necessário você escolher mais direitos ou menos empregos. E em outro momento da entrevista, ele dá a entender que o salário do brasileiro é um salário alto. Que o trabalhador brasileiro é um trabalhador caro, o que é mentira. O salário mínimo do Brasil, hoje, ele só é maior do que da Rússia e da Moldávia. Ou seja, o nosso salário mínimo é muito baixo, é muito pequeno. E a culpa de nós estarmos nessa situação de desemprego não é sua, trabalhador. A culpa é porque nós estamos tendo um período de baixo consumo. O nosso consumo está baixo. Se o nosso consumo está baixo, não há perspectiva para que as empresas invistam. Se as empresas não investem, você não tem geração de emprego. E por que as empresas não investem? Porque elas não têm dinheiro. Eu sou administrador na minha formação. Eu não sou economista. Então, esse papo de modelos econômicos, modelos econométricos, ele é muito bonito quando você coloca no papel. É muito bonito quando os economistas falam isso, mas eu sou administrador. Eu sou mais pragmático. Tem cliente? Paga a conta. Não tem cliente, fecha as portas. É simples assim. O que nós precisamos ter são clientes. As empresas precisam ter clientes. Se não tiver cliente, não vai vender. Se eu não tiver perspectiva de ter cliente, eu não vou abrir uma loja naquele determinado local. Eu não vou fazer investimento na expansão da minha loja. Eu não vou fazer investimento na expansão do meu negócio. Porque mesmo que eu invista esse dinheiro, se eu não tiver clientes para justificar esse meu investimento, não vai valer de absolutamente nada. E hoje o Brasil, o consumo ele não está alto, o consumo está baixo. As pessoas, as famílias, elas estão enforcadas, elas estão com muitas dívidas e nós temos praticamente um quarto da população brasileira vivendo com menos de R$ 430 mensais. Ou seja, um quarto da população brasileira vive abaixo da linha da pobreza. E nós temos um número considerável de pessoas que vivem na extrema pobreza. Como que nós temos uma população que é maior do que a Espanha, junto com outros países, Espanha e Bélgica juntas, vivendo com menos de R$ 400 mensais? Não dá. É impensável isso. E Bolsonaro ele tem uma política que, infelizmente, se você é trabalhador, se você é pobre e apoia Bolsonaro, infelizmente a política de Bolsonaro não é para você. Ele deixa muito claro na entrevista com a Leda Nagli. O que ele quer é fazer uma política para os ricos. Ele quer que os ricos puxem a economia, ele quer deixar os ricos cada vez mais ricos, para assim, se sobrar um pouquinho, enriquecer os mais pobres. Só que eu não concordo com essa política econômica. Eu concordo com uma política econômica que você foca no mais pobre. Uma política econômica para que o pobre ele tenha um maior acesso à renda. Porque se o mais pobre ele tem acesso à renda, ele vai gastar o dinheiro dele com consumo. Na vida do rico, você já tem tudo. Você tem tanto dinheiro para gastar que você não consegue gastar tudo. E aí o que o rico faz? Ele estoca o dinheiro. Ele guarda, ele investe, ele bota na poupança, ele faz o investimento, ele faz o que ele quiser com o excedente do dinheiro. Então não adianta o rico ganhar mais dinheiro, porque mesmo que o rico ganhe mais dinheiro, ele não vai reverter para o consumo, porque ele não consegue gastar todo o dinheiro dele. Em contrapartida, o mais pobre, como falta tudo na casa dele, falta
alimento, falta lazer, falta remédio, falta tudo. Ele consegue, com aquele dinheiro a mais, ele pega esse dinheiro, que seja 10 reais a mais. Ele pega esses 10 reais e ele reinveste na economia. Porque ele pega esses 10 reais a mais e compra um chocolate a mais. Ele pega esses 10 reais e compra um saco de arroz, toma um cafezinho a mais ali no botequim da esquina. Ele compra um filãozinho a mais na padaria. E esse um filãozinho a mais que ele compra na padaria já faz com que o padeiro tenha que comprar mais farinha. E aí o padeiro já vai, compra mais farinha, o fornecedor de farinha começa também a vender mais e assim você começa a mexer a máquina econômica. Você começa a mexer o motor da economia. Então quem puxa a economia não são os mais ricos, como Bolsonaro quer. Quer dizer, são os mais pobres. Porque os mais pobres que têm poder de consumo. Os mais pobres que são os clientes. E você não tem empresa se você não tiver cliente. Se eu tiver certeza que um investimento de 1 milhão vai prosperar, eu invisto 1 milhão. Porque eu sei que esse meu investimento ele vai aumentar. Agora, se eu não tiver a certeza, eu não vou investir. Eu vou pegar esse dinheiro que eu tenho, esse dinheiro excedente, e vou colocar em outra coisa, eu vou colocar numa aplicação. Então perceba que por mais bonito que seja o modelo econômico, o modelo econométrico, é necessário que tenha cliente. E por que nós estamos patinando no nosso desenvolvimento econômico? Nós estamos patinando no nosso crescimento econômico? Porque nós não temos clientes. O consumo está baixo. Nós precisamos incentivar o consumo das famílias. Se as famílias não consumirem, nós não vamos ter a geração de empregos. E não adianta falar que vai cortar direitos trabalhistas porque isso vai gerar mais empregos, porque não vai. Nós já vimos na reforma trabalhista do Temer e isso não ocorreu conforme nós estávamos esperando, conforme foi prometido. Vamos tirar direitos trabalhistas que não vai gerar emprego, isso foi uma falácia. Porque existem duas formas de você aumentar o lucro das empresas. Uma é você vender mais. A outra forma de você aumentar o lucro das empresas é você reduzindo custos. Então vamos supor que você produza, enfim, sei lá, esse livro, eu já dei esse exemplo, produza esse livro por R$5 e você venda esse livro, o Guarani, do José de Alencar, por 20. Então você tem um lucro de 15. Uma forma é você vender. Então se você vende 5 unidades e passa a vender 10 unidades, você aumenta o seu lucro. Mas para você vender 10 unidades, você está precisando de mais clientes. Outra forma de você aumentar o seu lucro é você reduzindo o seu custo. Então, se esse livro, você gastava R$5 para produzir esse livro e vendia 20, e agora gasta 3 e vende a 20, você tem um lucro de R$17. Então, seu lucro aumentou. Só que o problema é que você não vai conseguir reduzir custos para sempre. Vai chegar um ponto que você não vai mais conseguir reduzir. Aquele é o custo mínimo que você consegue. Você não consegue mais reduzir esse custo. E existe uma coisa nas empresas que é o monstro do lucro. O que é esse monstrinho do lucro? Você já viu o Pac-Man? É aquele bichinho que fica comendo? O monstrinho do lucro é aquilo. É um monstrinho que cada vez que ele come um lucro, ele cresce. E toda vez que ele aumenta de tamanho, ele vai querer um lucro maior. Então toda vez que as empresas têm um lucro, o próximo passo é aumentar o lucro. Então o monstro do lucro, ele se alimenta de lucros e ele fica crescendo cada vez mais e para continuar se alimentando ele precisa de lucros cada vez maiores. Então vai chegar em um determinado ponto que mesmo que eu reduza o meu custo, eu vou precisar continuar tendo lucro. E aí uma hora eu vou precisar aumentar o meu lucro com a expansão do meu consumo. A expansão da minha carteira de clientes, a expansão do consumo das famílias, consumo do meu mercado local. Se eu não tiver isso, eu não consigo expandir. Ah, mas se tiver a reforma da Previdência, vão vir investimentos, mas não são os investimentos que você espera que vão ter. Há um aumento da confiança, ótimo, legal. Só que o que vai acabar acontecendo? Esses investimentos não vão vir para o capital produtivo, para investimentos produtivos. O que eu quero dizer? O investimento externo, o investimento internacional, ele não vai vir para produzir uma fábrica, para investir em uma fábrica, para investir na expansão do negócio. Porque, como eu falei, para eu expandir o meu negócio, logo no começo do vídeo, eu preciso ter clientes, eu preciso ter perspectiva que as pessoas vão comprar o meu produto, as pessoas vão consumir o meu serviço. Então, onde que vai ser o investimento? Vai ser justamente em bolsa de valores, no capital especulativo. Porque se eu reduzo os meus custos, mesmo mantendo a mesma quantidade de cliente e mantendo o mesmo valor de venda, eu aumento o meu lucro. Se eu aumento o meu lucro, a minha empresa tem um lucro maior, eu faço a declaração do meu imposto, faço a declaração do meu balanço patrimonial, mostro, do meu demonstrativo financeiro, eu mostro, eu tive um aumento do lucro. Se a minha empresa está dando mais lucro do que no exercício passado,
a minha empresa ela valoriza, o preço da minha ação valoriza. Então eu invisto em ações dessa empresa, porque se a empresa tem um lucro maior, ela vai distribuir dividendos para os acionistas, então eu vou ganhar mais dinheiro. E se essa empresa está aumentando seus lucros, esse meu papel, que eu comprei a 5, daqui a um certo tempo ele pode estar valendo 12, 13, 14, 20 reais, aí eu vendo esse papel e tenho um retorno sobre esse meu investimento. É um investimento produtivo? Não, porque eu não estou produzindo caixa de sapato, eu não estou produzindo livro, não estou produzindo pendrive, computadores, eu estou apenas comprando papéis que na verdade eles nem existem, porque fica tudo lá no virtual. Esse é chamado de capitalismo financeiro. Se você ficou com alguma dúvida com relação ao capitalismo financeiro, deixa aqui nos comentários que eu faço um vídeo futuro para tirar a sua dúvida. Mas perceba que essa entrevista com a Leda Nagli foi muito reveladora. Eu vou deixar o link da entrevista para que você possa ver, porque ela mostra que Bolsonaro não tem preocupação com os mais pobres. A preocupação dele com os mais pobres é indireta. Vai ser um governo para os ricos. Se sobrar alguma coisa, aí os pobres podem pegar. Se você gostou, se inscreva no canal, ative as notificações aqui do canal do Professor Leonardo, compartilhe esse vídeo para que a gente possa fortalecer ainda mais essa nossa corrente aqui no nosso canal do Professor Leonardo e até um próximo vídeo.